Capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo: não se pode servir a Deus e a Mamon. O emprego da riqueza. Quanto considero a brevidade da vida, dolorosamente me impressiona a incessante preocupação de que é para vós objeto o bem-estar material. Ao passo que tão pouca importância dais ao vosso aperfeiçoamento moral, a que pouco ou nenhum tempo consagrais, e que, no entanto, é o que importa para a eternidade. É sempre importante a gente fazer essa avaliação de que é importante, o que nós estamos buscando. Logicamente que nós precisamos das coisas materiais para viver, mas é a parte moral, que é que vai ser responsável pela nossa vida eterna, para aquilo que a gente vai levar para outras vidas, e até mesmo ao longo desta mesma vida. Então, tudo que nós predispomos a fazer, todas as ações que nós predispomos a tomar, nós temos que ficar bem atentos, prestar bem atenção, para que a gente tenha condição de agir com responsabilidade, com segurança e, acima de tudo, com discernimento. A vida vem para nós com grandes oportunidades, e em todas essas oportunidades nós temos que aprender a servir, aprender a amar e, acima de tudo, aprender a edificar o bem em nós. E para conquistar as coisas materiais, nós não podemos passar por cima de nós mesmos, da nossa integridade moral, para consegui-los. Há a necessidade constante do trabalho íntimo, do aperfeiçoamento, para que a gente possa crescer, tanto materialmente quanto moralmente. Isso em tudo que a vida, em todas as etapas da vida, nos é cobrado e nos é testado a todo momento. Pequenos erros, pequenos vacilos, hoje, podem redundar em grandes prejuízos amanhã. Dir-se-ia, um detalhe importante, é a preocupação que os espíritos têm, principalmente com o nosso crescimento moral, com a nossa moral. Com esse aperfeiçoamento é que eles mais se preocupam. Dir-se-ia, diante da atividade que desenvolveis, tratar-se de uma questão do mais alto interesse para a humanidade, quando não se trata, na maioria dos casos, senão de vos pordes em condições de satisfazer as necessidades exageradas, a vaidade, ou a de vos entregardes a excessos. Essa questão é por demais delicada, que nós temos que fazer sempre essa observação. Como nós estamos agindo, como nós estamos interagindo e como nós vamos aperfeiçoando nossas ações no dia a dia. Então, ele coloca para a gente uma coisa muito importante. As nossas atividades que nós estamos desenvolvendo, como nós estamos interagindo com elas, como nós estamos interando com aquilo que nós nos predispomos a fazer. Se aquilo que nós estamos fazendo fosse de grande interesse para a humanidade, até esse seria justificado as nossas ações, a nossa tamanha dedicação. Mas quando se trata apenas de satisfazer as nossas necessidades, muitas das vezes exageramos na vaidade e, em algumas coisas, estragamos a nossa saúde em excessos. Excesso de alimentação, excesso de diversão, excesso de noite sem dormir. Ou seja, nós temos que ponderar as nossas ações, nós temos que ponderar como nós estamos agindo, como nós estamos interagindo, para que o nosso amanhã seja de paz, de fraternidade e de luz. O mais alto interesse nosso deve ser aquilo que é o bom bem-estar para a humanidade. Se não vai ser o bem-estar muito grande para a humanidade, é só para nós, nós temos que ver se vai satisfazer realmente a nossa necessidade, ou só estamos exagerando pelas vaidades, pelos excessos. Saibamos discernir, saibamos ponderar, para que ao longo da nossa existência não compliquemos a nossa saúde ou a nossa própria longevidade por pequenos deslizes desnecessários. Que de penas e amofinações de tormentas cada um se impõe, que de noites de insônia para aumentar haveres muitas vezes mais do que suficientes. Então, todos nós precisamos aprender a valorizar aquilo que nós temos, valorizar como nós estamos trabalhando com aquilo que nós temos,
para a gente poder aperfeiçoar como espírito imortal. Parar para pensar 2 ou 3 vezes antes de tomar atitudes de excessos apenas para satisfazer coisas que não vão trazer benefício. Nós já temos o suficiente, para que a gente vai querer mais? Para que criar necessidades supérfluas? E muitas das vezes as pessoas se endividam no mundo atual para comprar pequenos nadas, para satisfazer um desejo arbitrário de um primeiro momento, sendo que aquilo que ele tem já atende às suas necessidades devidamente. Então, precisamos estar sempre observando, precisamos estar sempre treinando a nossa caminhada aqui na Terra, para que tudo que viermos a fazer seja para trazer benefício para nós ou para outrem. E evitemos tomar ações que venham a nos prejudicar, que venham a trazer prejuízo para aqueles que estão em torno de nós. Por cúmulo de cegueira espiritual no caso, frequentemente se encontram pessoas escravizadas a penosos trabalhos, pelo amor imoderado da riqueza e dos gozos que ela proporciona, a se vangloriarem de viver uma existência dita de sacrifício e de mérito, como se trabalhassem para os outros e não para si mesmas, insensatos. E os escravos modernos, as pessoas que se autoimpõem um desejo, se matam de trabalhar para buscar alguma coisa que depois vai perder. Quanto mais as pessoas procuram ter posses materiais, quanto mais elas se dedicam às coisas materiais, apenas por ter as coisas materiais, morrem, fica tudo por aqui. Então, para que a gente, não é errado buscar as coisas materiais. O problema é o excesso, o valor excessivo que se dá àquilo que poderia ser colocado de uma forma mais branda, poderia se trabalhar de uma forma mais suave, menos exaustiva, para que realmente tivesse como desfrutar, em paz de consciência, dos benefícios do que ganham. Tem uma frase, se não me engano, do Dalai Lama, que as pessoas se matam muito para adquirir muito dinheiro e acabam adoecendo para tentar adquirir muita riqueza. Depois, eles gastam toda a riqueza para tratar da saúde. Então, o ponto de equilíbrio, a moderação nas nossas ações é de grande importância. Sabermos tomar as devidas ações, sabermos tomar as devidas precauções, para que, ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa existência, nós estejamos sempre botando na balança sacrifício e benefício, para que a gente trabalhe em beneficiar não só nós, mas também um pouco os outros. Dedicar um pouco do nosso tempo para fazer algo pelo semelhante. Alguma tarefa assistencial, alguma atividade social, alguma atividade caritativa, que isso vai te trazer benefícios, vai aliviar as suas tensões, vai aliviar a sua alma. Para isso, portanto, precisamos prestar bem atenção que quando a gente se escraviza demais à busca das posses materiais, o espírito tem uma palavrinha bem característica: insensato. Então vamos deixar de ser insensatos, vamos passar a agir com mais sensatez, com mais discernimento e com mais cuidado, para que a nossa existência seja aquela que produza os bons frutos, que produza boas ações em prol do nosso semelhante. Credes, então, realmente que vos serão levados em conta os cuidados e os esforços que despendeis, movidos pelo egoísmo, pela cupidez ou pelo orgulho, enquanto negligenciais o vosso futuro, bem como dos deveres que a solidariedade fraterna impõe a todos os que gozam das vantagens da vida social? Nós ainda não aprendemos a pensar nas coisas espirituais. Nós ainda não aprendemos a pensar de uma forma mais abrangente com relação à nossa vida. Nós temos a nossa vida material, que dura aí na faixa entre 60 entre 60 e 100 anos, de acordo com a região do planeta que a pessoa vive. E nós temos que pensar na nossa qualidade de vida que vamos vivenciar, que vamos estabelecer ao longo dessa existência. Portanto, para que a gente tenha melhor saúde, é bom que a gente dose os nossos esforços.
Que a gente saiba agir de forma compatível com as nossas necessidades, com as nossas forças. Não gastar demais egoisticamente para conquistar coisas que não vai trazer benefício para nós. Não é você deixar de ter as coisas que te dão conforto, não é isso. Mas agir com moderação para que o conforto não seja aquilo o motivo que te escraviza. Não seja aquilo que vai te escravizar, que vai te fazer com que você esteja numa situação difícil, que você esteja numa situação complicada. Portanto, vamos procurar trabalhar intimamente para que todo o nosso esforço, tudo aquilo que nós precisarmos empreender para realizações nossas do amanhã, seja feito com moderação, com prudência, com bom senso, para que a gente conquiste espiritualmente falando. E a vida nos dá muita oportunidade de construirmos, de aperfeiçoarmos-nos. Precisamos saber observar os caminhos que seguimos. Lembrando que, tão importante quanto conquistar as coisas materiais, é conquistar as coisas morais e espirituais. E muitas das vezes, as coisas morais e espirituais são extremamente importantes para muitos espíritos que estão aqui na Terra, passando pelo seu momento de prova e de expiação. Lembrando que muitos daqueles que hoje querem apenas conquistar as coisas materiais, num planeta de regeneração não poderão reencarnar. Mais uma vez um degredo, mais uma vez terão que partir para outros planetas inferiores, onde começarão toda uma atividade evolutiva, toda uma atividade que vai procurar aprimorar-se, aperfeiçoar-se, mas carregando consigo as sequelas desta vida que deixou passar, sem observar a parte ética, a parte moral, a parte da sua evolução espiritual. Trabalhe sim, mas lembre-se que o fruto do seu trabalho deve ser útil para você, para sua família e para outros dos seus irmãos menos possibilitados, que têm menos possibilidades materiais. Aí você fala, mas eu trabalho tanto. Tudo bem, mas o outro talvez nem tenha condições de trabalhar. Então nós precisamos de saber ajudar, precisamos de saber colaborar, precisamos de saber sermos úteis dentro daquilo que venhamos a praticar, dentro daquilo que venhamos a fazer. A vida aqui na Terra é uma sublime oportunidade que nós temos de fazermos o bem, de realizarmos o bem e de construirmos e edificarmos a paz verdadeira em nosso coração. Por isso, estejamos vigilantes, estejamos atentos para podermos estar sempre construindo um mundo de mais solidariedade, de mais fraternidade e compaixão. Porque realmente são essas as verdadeiras conquistas do Espírito. Solidariedade, fraternidade e compaixão, ou seja, desenvolver um sentimento de amor pelo seu semelhante, pelo seu próximo, por todos aqueles que estão ao nosso redor. E ainda bem quando escraviza-se apenas a si mesmo. O pior é quando acham de escravizar o outro. Unicamente no vosso corpo haveis pensado. Seu bem-estar, seus prazeres foram objeto exclusivo das vossas solicitudes egoísticas. E no prazer da alma. E na necessidade da alma, que tem como objetivo trabalhar-se intimamente pelo seu aperfeiçoamento, fazendo bem, trabalhando pelo bem-estar do outro, trabalhando pelo bem-estar do próximo. Portanto, estejamos atentos para essas realizações sublimes que a vida nos oferece. Procurar o prazer do corpo, mas, acima de tudo, lembrar que é necessário termos o prazer da alma. Dedicar alguns momentos para meditação, para oração e, principalmente, para fazer o bem. Por ele que morre, desprezastes o vosso espírito que viverá sempre. Olha que estranho paradoxo da humanidade. Procuram cultuar o corpo, valorizar o corpo, às vezes até prejudicando a saúde. Trabalham demais para poder fazer modificações no corpo, trazer algum bem-estar aparente para a sua vaidade e para o seu egoísmo. Mas se esquecem que o ponto principal, o foco principal da nossa existência na Terra é fazer nosso espírito evoluir. A nossa necessidade principal na Terra é fazer nosso espírito se aperfeiçoar. Por isso mesmo, esse Senhor, tão animado e acariciado, se tornou vosso tirano. Ele manda sobre o vosso espírito, que ele constituiu escravo,
Seria essa a finalidade da existência que Deus vos outorgou? Um espírito protetor, Cracóvia, 1861. Seria isso que Deus nos outorgou a oportunidade de estarmos reencarnados aqui? A nossa necessidade aqui é de procurarmos a nossa evolução, de procurarmos o nosso aprimoramento espiritual. O corpo é um instrumento do espírito que deve ser bem cuidado, bem tratado, não intoxicado, não remodelado das formas mais variadas pelo toque da vaidade e do egoísmo, mas sim cuidado caprichosamente com a alimentação mais natural, mais adequada, mais condizente às nossas necessidades aqui na Terra. Portanto, meus irmãos, vamos prestar atenção, vamos observar que o nosso espírito, nós somos um espírito necessitado de evoluir, necessitado de aperfeiçoar, e é por isso que estamos aqui na Terra, para trabalharmos incessantemente pelo nosso aperfeiçoamento, pelo nosso aprimoramento. E que a misericórdia divina venha sempre nos trazer a oportunidade bendita de trabalharmos intimamente pelo nosso aperfeiçoamento, pelo nosso aprimoramento. Rogamos ao Pai misericordioso as bênçãos de luz, para que possamos estar sempre dispostos a trabalhar no bem, a construir a nossa fortaleza íntima que nos inspirará e nos impulsionará para estarmos junto dos espíritos bons, que gerenciam a evolução humana, que gerenciam a evolução espiritual desse planeta. Abençoe-nos, Senhor, ilumine-nos hoje e sempre.